Shalom, povo de Deus! Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para esse tempo tão bom, né? Já é um tempo nosso, já é do dia a dia da gente, a gente fazer parte aqui do pastoreio e é uma bênção a gente poder compartilhar a palavra, é uma bênção maravilhosa a gente poder orar, não é? E adorar o nosso Deus maravilhoso. Vamos orar para a gente começar esse tempo tão bom? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua soberania, porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor tem conduzido, Pai, tem sustentado, Pai, todo esse momento do pastoreio, desde lá de trás da pandemia. A gente vê nisso teu propósito, Deus, e a gente te agradece. A gente te pede, Deus, que o Senhor cada vez mais abra os nossos olhos espirituais, meu Senhor, para que a gente consiga te enxergar no dia a dia, nos pequenos detalhes, nas coisas que a gente nem consegue entender, Pai, mas que o Senhor está lá. Vem nos amadurecer, então, na fé, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos adorar o nosso Deus maravilhoso agora, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar,
louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder.
toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Povo de Deus, texto da gente hoje é o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Logo de introdução aqui, eu quero que você perceba comigo todo o histórico, né, que está acontecendo aqui. Mas existe uma mão invisível guiando toda a história. O livro de Samuel, como você bem sabe, foi bem introduzido, é um livro histórico. Então, ele narra a história do povo de Deus, o povo de Israel. E, mais do que narrar a história, primeiro ele não poupa detalhes de pecados, de percalços, de falhas, às vezes falhas no caráter das pessoas, às vezes insistências, sabe? Um coração assim renitente, que é assim muito, muito duro para aceitar as verdades de Deus, mas ao mesmo tempo ele manifesta um cuidado de Deus, uma misericórdia de Deus, a soberania de Deus guiando toda a história. É isso que fica muito claro para a gente logo na primeira parte desse capítulo. Então vamos ao texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Diz assim, do primeiro versículo até o versículo 8º, tá bom? Diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar? E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão, pois, pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem.
Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. De cara aqui a gente entende que Deus ele está guiando a história. Por que isso? A gente sabe que algo inesperado, um infortúnio, aconteceu com Saul. Na verdade, com sua família. Os animais dele tinham se perdido, do pai dele tinha se perdido, né? Umas jumentas. E ele saiu procurando alguém. Disse assim, vamos procurar Samuel, quem sabe ele não pode ajudar a gente. Só que ele não sabia que ali tinha um encontro marcado com Deus para ele ser ungido rei de Israel. E aqui a gente vê descortinar na frente da gente a soberania de Deus. E é interessante isso, que a gente até considera a soberania de Deus. No entanto, a gente desconsidera os detalhes. A gente entende que Deus é poderoso, mas às vezes a gente não compreende o quão poderoso ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Então, nesse sentido aqui, no começo desse texto aqui, a gente percebe Deus, ele dando detalhes do que aconteceria com Saul. Ele mostra que aquele encontro ali com Samuel foi algo programado por ele, conquanto o próprio Saul esperasse aquilo. Então, a gente percebe esse Deus operando no nível de detalhe aqui na vida de Saul. O importante da gente saber é que esse Deus daqui do Antigo Testamento, que está assim construindo a história do povo de Deus, é o mesmo Deus que está construindo a história da nossa vida. Então, esse Deus da gente, ele faz as coisas acontecerem num nível de detalhamento que às vezes a gente não consegue compreender ou não consegue compreender completamente. No entanto, Deus tem propósito para cada coisa na vida da gente. Isso faz me lembrar tanto uma história que aconteceu comigo, né? Certa ocasião, há muitos anos atrás, eu era bem jovem, não que eu seja tão velho, mas eu era bem jovem, assim, saindo da adolescência, entrando na universidade, e foi um período de muita ansiedade para mim. E como produto disso, eu tive muita gastrite, esofagite, refluxo, muito mesmo. E como em outras ocasiões, eu tive que ser socorrido para o hospital. Eu perdi muito peso nessa época, perdi 7 quilos, né? E fiquei assim muito abatido. Quando eu tinha realmente uma crise de gastrite, eu ficava muito pálido. Então, só passava quando eu tomava o medicamento na veia. Então, mais uma vez, eu fui socorrido para o hospital. Nesse dia, em particular, era uma enfermaria, né? E do meu lado foi colocado um cidadão assim mais velho do que eu, né? Ele já era um homem adulto e que ele tinha passado mal no trabalho dele. Eu lembro demais, ele trabalhava na fábrica da Kibon, no Curado. E ele foi socorrido para o mesmo hospital que eu estava. Ele disse que sentiu uma tontura e teve um desmaio. O pessoal do trabalho dele rapidinho socorreu ele. No entanto, o que mais foi interessante foi que aquele homem puxou uma conversa comigo ali. E ele começou a ministrar a palavra ao meu coração. Ele era crente, né? E ele falava exatamente sobre lançar tudo aquilo que está deixando a gente ansioso para Deus, né? Para a gente se humilhar na presença dele. Ele orou comigo ali e pouco tempo depois ele recebeu alta e antes dele sair ele disse assim para mim, agora eu entendi por que Deus me mandou para cá. Eu precisava conversar com você. Então, meus irmãos, Deus ele cria situações
para que o propósito dele se cumpra na vida da gente. Então nada, absolutamente nada, nenhum detalhe sequer da vida da gente, os fios de cabelo da nossa cabeça, todos estão contados pelo próprio Deus. Então isso para a gente é reconfortante, não é? Isso para a gente é algo que deixa a gente mais em paz. Eu nunca mais vi aquele homem, apesar dele ter falado assim, olha, você quando passar pela fábrica da Kibon Sofani, entre lá para me fazer uma visita, não é? Eu tinha conversado com ele, que fazia pouco tempo que eu tinha tirado carteira, eu estava trabalhando, não é? E aquela situação estava me atrapalhando muito, e muito ansioso, né? Pela vida. E ali foi um tempo de amadurecimento importante, onde Deus me levou à prova e colocou um filho dele, ungido, um servo, ali para ministrar ao meu coração aquilo que eu precisava ouvir, o remédio que eu precisava tomar, e espiritualmente, no lugar mais improvável que eu pensei, receber uma palavra de Deus. Deus faz assim, meu irmão. Ele levanta pessoas, move circunstâncias, e até aquilo que a gente acha ruim de passar, Deus usa para o seu propósito maior. Então fique atento a essas coisas, ao que Deus está fazendo. Aqui Samuel narra com detalhamento tudo o que vai acontecer com Saul. Tudo que vai acontecer com Saul até o momento em que ele diz assim, quando você chegar lá, eu vou encontrar com você e as coisas vão continuar. E aí a gente dá seguimento aqui no nosso texto, que diz assim, sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço, aonde fostes? Respondeu ele, a buscar jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul, conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. A gente vê aqui um homem que foi ungido rei e que inclusive Deus ele passou a usar. No entanto, a gente deve lembrar bem quem era Saul. Parece que, num primeiro momento, a monarquia de Israel começou muitíssimo bem, porque a gente está diante de um homem que está sendo usado, inclusive, para profetizar, para pregar a palavra, não é? E todos ali que conheciam Saul começaram a estranhar, porque aquele parecia que não era Saul, parecia outra pessoa, e de fato, Deus havia mudado o coração. No entanto, Saul, ele era uma pessoa muito resistente a Deus. Quando ele foi ungido rei, ele se apaixonou pelo reinar e se esqueceu do Rei dos Reis. Ele não queria mais fazer a vontade de Deus. É tanto que ele perseguiu Davi, é tanto que ele queria demais que o filho dele, Jonatas, reinasse no lugar dele. Ele queria perpetuar uma dinastia, né? Para que não passasse o reino dele. Então, o que a gente percebe é que Saul começa muito bem, mas depois ele se perde. E o que fica para a gente são alguns pontos importantes para a gente saber. Em primeiro lugar, Deus usa quem Ele quer. É interessante que Deus ele chama Nabucodonosor, um rei pagão muito cruel, que Deus usou para subjugar Judá e muitas outras nações. Era um império vastíssimo que foi construído com muita crueldade, com muita guerra, com muita morte.
Deus chamou esse homem de meu servo. Não porque Nabucodonosor agradasse a Deus com tudo o que ele fizesse, mas porque ele era um instrumento de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Da mesma forma que foi Ciro, né? Da mesma forma que foi Xerxes, aquele que foi casado com Esté. Então, Deus ele usa pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam do povo dele, mesmo que não sejam pessoas convertidas. Mas Deus ele está desenhando uma história maior. Ele está pintando um quadro maior. E esse quadro diz respeito ao filho dele. Tudo que está sendo construído aqui no livro de Samuel, assim como foi depois lá no livro de Daniel, como foi depois no livro de Esté, tudo isso foi construído para que o Messias viesse, para que as profecias se cumprissem e cada um pudesse perceber a soberania de Deus que se revela ao longo da história progressivamente. Então, esse Deus é o nosso Deus. E nos dias de hoje, a gente está na expectativa da volta do Messias. A história da humanidade ainda continua sendo sobre Jesus Cristo e não sobre nós. Quando a gente olha aqui no texto, rapidamente, a gente tende a pensar, ou por um minuto de distração, a gente desloca a narrativa da pessoa divina para a pessoa de Saul, não é? Porque é o nome mais recorrente, ou talvez mesmo para o próprio Samuel, que é outro grande personagem que a gente vê aparecer aqui. No entanto, o que a gente sabe é que a vida não é sobre nós mesmos, da mesma forma que a vida não era sobre Saul. A vida é sobre Jesus Cristo e se submeter à vontade dele. Ele é o nosso Senhor. Então, quando a gente está diante da soberania de Deus, isso demanda da gente necessariamente rendição. É quando a gente se coloca nas mãos de Deus voluntariamente, intencionalmente, de coração entregue, a gente diz assim, o Senhor pode falar comigo, o Senhor pode me usar. Foi isso que aconteceu lá atrás, quando esse Samuel aqui ainda era assim um adolescentezinho, né? Então, ele disse, instruído pelo seu grande discipulador, né, Eli, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, Deus ele começou a usar Samuel ativamente. Uma coisa maravilhosa que vai ficar mais clara ainda para a gente é nesse próximo ponto do texto, é que Saul ele estava sendo usado por Deus, ele estava se beneficiando das bênçãos de Deus, ele estava sendo alvo da graça de Deus, mas ele parecia não ter a menor consciência de que isso estava acontecendo. Ele não estava tendo consciência de que aquilo tudo era uma dádiva maravilhosa de Deus e não algo que ele merecia, né? Deus ele não tem com Saul, assim como ele não tem com nenhum de nós, nenhum senso assim de mérito, né? Ele diz assim, olha, você está merecendo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, o que você me pedir. Se você fizer todo o ritualzinho certinho, eu vou te abençoar. O nosso Deus não é dado a esse tipo de coisa. O nosso Deus não é afeito a uma religião vazia e uma religião de barganha. O nosso Deus, ele gosta das pessoas que o sirvam de todo o coração, inteiramente voltados para ele. Só que Saul aqui, ele se beneficia disso tudo, mas ele parece que não tem consciência de que isso está acontecendo. Por outro lado, Samuel tem. E a gente vai perceber aqui um Samuel que tem plena consciência da soberania de Deus. E isso não significa que ele iria achar tudo assim maravilhoso. A gente vai entender por quê. Convocou Samuel, versículo 17, por favor. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, ou Mispa. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes, não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares.
Então a gente vê aqui Samuel falando para o povo do pecado dele. A primeira parte desse texto todinho até aqui, até o versículo 16, a gente vê que há um Deus soberano guiando toda a história, e na segunda parte a gente vê um povo rebelde contra a vontade de Deus, querendo assumir as rédeas da história. Era basicamente como, imagine essa situação. Eu estou andando, eu tenho 3 filhas, a mais nova é Estezinha, né? Teté da gente. Ela tem 6 aninhos, e eu estou dirigindo aqui o carro na BR, alta velocidade, muitos caminhões passando, tudo acontecendo. E ela diz assim: papai, eu posso dirigir? Seria uma grande responsabilidade da minha parte eu dizer: tome, minha filha, dirija, né? Assim como seria com Sossô, a mais velha, assim como seria com Lelê, a do meio. Seria uma grande responsabilidade. O nosso Deus, ele não entrega o volante da história a ninguém. Ele toma conta. E quando nós queremos brigar com Deus por isso, aí é quando vem o juízo de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, prestem atenção, muitas vezes o juízo de Deus não está em ele negar as coisas que a gente pede, mas em ele conceder exatamente aquilo que a gente pede. Porque aí a gente tem agora a opção de, num talvez lampejo de bom senso, a gente refletir depois de ter errado e pensar assim: essa não foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Eu tenho que me voltar para os caminhos de Deus e pensar e descansar nele e buscar a vontade dele. Pois bem, o povo de Israel queria demais um rei, e queria um rei assim, sob encomenda. Ele tinha que ser alto, tinha que ser forte, tinha que ser muito bom de guerra, não é? Tinha que chamar atenção porque todas as outras nações tinham. Então, preste atenção nisso. A opinião, o jeito, a cultura dos outros povos é que estava ditando a mente e o coração do povo de Israel. O nome disso é rebeldia contra Deus. Qualquer coisa que a gente coloca na vida da gente, que faz a gente depender dele, então a nossa paz, a nossa alegria, ela se atrela a isso e a gente não consegue desapegar disso, se torna um ídolo do nosso coração. É quando a gente entrega para Deus uma nota com todos os nossos pedidos e ao mesmo tempo, sem a gente perceber às vezes, com as condições para a nossa felicidade. Então a gente diz assim: olha Deus, eu quero que isso aqui aconteça nesse momento, desse jeito, assim, 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 e tem que ser fulano, tem que ser beltrano, tem que ser desse jeitinho aqui. Se não for desse jeito, eu nem quero, né? E as nossas orações passam a ser muito mais para pedir e lamentar do que para agradecer e para adorar esse Deus soberano. Então, preste atenção, porque de repente essa pode ser a realidade da vida da gente. E talvez seja por isso que tanta gente anda resmungando, murmurando, achando ruim, porque pediu algo e Deus deu. E aquilo que para a pessoa parecia ser uma grande bênção se tornou em maldição. Porque não era algo que estava assim dentro daquela vontade de Deus, mas a pessoa queria, mas porque queria. E por que Deus ele faz desse jeito? Porque ele quer castigar o povo? Não, porque ele quer discipular. E muitas vezes a gente só aprende com os nossos erros. É quando a gente quebra o nosso coração, que a gente dispõe o nosso coração. O nosso Deus, ele não simplesmente fala pra gente em termos acadêmicos, assim, no estudo de algum livro ou alguma pregação, mas muitas vezes ele fala através de situações da vida da gente, que fazem a gente refletir, amadurecer, repensar, se quebrantar diante da presença soberana de Deus. E aí sim dizer: eu sou teu servo, meu Deus. Me usa. Mesmo que seja, que se o Senhor quiser tirar isso da minha vida, eu aceito. Mesmo que o Senhor queira colocar isso na minha vida, eu também aceito. E aí o caminho se torna para a gente muito mais suave. A gente está aqui diante de um Samuel que não estava gostando dessa situação, mas ele entendeu qual era o caminho de Deus. E ele disse: olha, foi vocês que pediram. Vocês estão agora se voltando contra Deus. Foram vocês que pediram. E aí Samuel ele vai seguir todo o rito
que apontava até Saul. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. A tribo de Benjamim, meus irmãos, era uma tribo pequena. Por quê? Porque houve um grande massacre, né? Lá no livro de Juízes, lembra disso? Como uma guerra que houve. E a tribo de Benjamim, ela foi assim achatada, a população ficou bem pequena. Então não era uma tribo relevante, era uma tribo pequena. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então, houve ali como se fosse uma espécie de sorteio, não é? E para o povo ver que era Deus que estava mandando aquele negócio. Então era a tribo menos provável que tinha, né? E que foi colocada ali. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. Uma coisa interessante. O Messias deveria vir da tribo de Judá. Aí, de cara, se esse povo tivesse um pouco mais de atenção à palavra de Deus, ao Pentateuco, eles saberiam que esse negócio não estava bem ajustado, não é? Aí depois ainda aparece esse rei que ele não se pronuncia, não se coloca. O pessoal começa a dizer assim, e aí, vai vir mesmo? Ele vai acontecer? O reinado de Saul começa já meio que inseguro, meio com uma certa timidez, sabe? E ele estava escondido entre a bagagem, né? Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então, Saul era aquela figura de presença, era tudo que o povo queria, não é? Era um rei de presença. Ele era tão diferente de Davi, não é? O Davi, ele não tinha presença, ele não tinha o cabelo escuro como deveria ser, ele era ruivo, ele não era alto como deveria ser, ele era baixo, ele não era uma pessoa assim que se sobressaía, ele foi esquecido pela família. Saul, então, parecia ser o candidato perfeito, no entanto, quem derrotou Golias foi Davi. Então, Deus, ele faz com a pessoa que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Isso faz a gente descansar ainda mais em Deus. Existe lugar para mim nesse mundo. Eu posso não ter a presença, a inteligência, os recursos de A ou de B, mas se Deus está me mandando para cá é porque aqui Ele quer que eu frutifique e aqui Ele quer me abençoar e abençoar outros através de mim. Foi isso que você foi fazer no seu trabalho, não é? Então, é esse Deus que estava mostrando isso aqui. Olha, vocês não queriam esse tipo de rei? Tá aqui o rei de vocês. Ele estava ali escondido. Ele tem uma presença física, mas a presença dele, interna, ela é obscurecida, né? Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro, e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. Então a gente vê que começa aqui. E foi Deus que mandou esse rei. E Samuel diz assim, olha, aqui ó, o rei que vocês pediram, é desse jeito aqui. Samuel bem sabia que esse negócio não ia acabar bem. Né? A gente vai saber disso melhor lá na frente. O próximo capítulo vai explicar melhor essa situação toda. As pessoas ficam desconfiadas, alguns ficam desconfiados. Então, parece que o trono de Saul, ele não tinha assim a adesão de 100% da população. Havia uma desconfiança, né?
apesar dele ser aquilo que o povo queria, mas isso mostra uma coisa importante. A gente pede e às vezes Deus dá exatamente aquilo que a gente pede e ainda assim nem sempre a gente fica satisfeito. Porque no final das contas a gente só vai ficar realmente satisfeito quando a gente ocupar por inteiro o nosso coração com essa presença soberana de Deus. É quando nós passamos a parar de pensar de forma individualista, egoísta, e a gente é um com o nosso Deus. E sendo um com o nosso Deus, a gente se harmoniza com o todo da história dele, dos recursos dele, do caráter dele, dos atributos dele. A gente passa a ser um com Deus. E nesse sentido foi que Jesus orou lá em João capítulo 17, para que ele seja um, assim como eu sou um contigo, em estado de completa e perfeita união. Aí o nosso coração sossega. Não é quando a gente tem tudo que a gente quer, é quando a gente tem aquilo que a gente precisa para ficar mais perto do nosso Deus. E isso ele tem dado, meu irmão. Então, a gente anda na vida somente aquilo que Deus manda a gente andar. E se Deus disser assim, avance, a gente avança. E se Deus disser recue, a gente recua. A gente não vive a vida no ritmo da sociedade ou da cultura humana. A gente vive a vida no ritmo da graça de Deus. Às vezes de forma mais acelerada, porque Deus vai dizer assim, acelere. Às vezes de forma mais cansada, porque Deus vai dizer assim, se esforce, como ele falou para Josué, né? E às vezes ele vai dizer assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, porque vai ter momentos na vida que a gente nada vai poder fazer a não ser entregar. Mas o benefício pessoal disso é a gente saber que nada na vida da gente acontece sem o conhecimento do nosso Deus. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, nosso Deus, ele assume as rédeas da história da nossa vida e ele quer conduzir você. Basta agora a gente descansar nele. Amém, povo de Deus? Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer a Deus esse tempo tão bom. E a gente ora, não é para colocar Deus a par da história da nossa vida, mas é para a gente dialogar com o Deus que está a par da história da nossa vida. E a gente aprender que o nosso Deus ele responde e ele nos explica, como ele explicou para Samuel, como ele explicou para Saul aqui no começo desse capítulo, não é? E como ele explicou para o povo. A oração não é uma via de mão única. A oração é uma conversa que a gente tem com Deus. Vamos orar? Pai de misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos. A gente quer aprender a descansar em Ti, meu Deus, na Tua soberania, no Teu amor, no Teu poder. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. E a gente precisa somente, meu Deus, Te discernir, Pai, no meio dos acontecimentos da vida da gente. E às vezes, Deus, são coisas que tiram a gente do eixo. Às vezes deixa a gente bem preocupado. E isso às vezes turva a nossa visão de Ti, meu Senhor. Coloca assim nuvens grossas, Pai, entre a gente e o Senhor. Mas, Pai, limpa, Pai, a nossa mente, o nosso coração, e mesmo em meio aos cansaços, às tribulações, às limitações, seja ela de que natureza for, meu Pai, tem misericórdia e deixa a gente simplesmente te enxergar, te perceber ao longo da história da nossa vida. Apacenta o teu povo, Deus, soberanamente é o que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém! Amém, povo de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe muito, meu irmão. Até o próximo encontro da gente aqui, né? Bênção demais. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui,
coração anseia pelo teu agir, e até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta. Confio em ti, viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta. Confio em ti, viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés, viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou,